Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será Entradas e Bandeiras. Em busca de riqueza pelo interior do Brasil colonial, foram desenvolvidos dois tipos de expedições, as entradas e as bandeiras. Entradas eram expedições oficiais, ou seja, financiadas pelo governo português ao interior do Brasil colônia, com o objetivo de encontrar riquezas. Elas foram muito utilizadas no início da colonização portuguesa, ainda no século XVI, na tentativa de reconhecer o território, buscar metais preciosos e capturar índios. As entradas respeitavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Bandeiras eram expedições particulares que se dirigiam ao interior do Brasil colônia em busca de riquezas. Essas expedições foram responsáveis pelo povoamento do interior do Brasil e ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas, ampliando nosso território. Elas não respeitaram esse limite porque eram particulares e, a princípio, não se preocupavam com questões oficiais entre os reinos. Além disso, durante a União Ibérica, que foi de 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha formaram um único reino, esse tratado perdeu seu sentido de existir. Bandeira de apresamento, de caça ao índio entre o século XVI e XVII. As bandeiras partiram da Vila de São Paulo inicialmente com o propósito de capturar índios para serem vendidos como escravos para os engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. A captura de índios selvagens para escravizá-los não era uma tarefa fácil, e por esse motivo os bandeirantes decidiram capturar os índios que residiam nos acampamentos dos jesuítas, porque estes já estavam acostumados com a disciplina e com o trabalho utilizado nos engenhos. Tal fato provocou uma forte rivalidade entre jesuítas e bandeirantes. Bandeira de prospecção, de caça a metais preciosos, entre os séculos XVII e XVIII. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas partiram para o interior em busca de metais preciosos. Em 1667, Manuel Borba e Garcia Rodrigues Parleme encontraram ouro próximo a Rio das Velhas, nas atuais cidades de Sabará e Lagoa Santa, em Minas Gerais. Fernão Dias Pais percorreu territórios que hoje pertencem aos estados de Espírito Santo e Minas Gerais, em busca de esmeraldas, e morreu em 1601, acreditando ter cumprido sua missão, mas na verdade encontrou turmalinas, pedras verdes de menor valor. Mesmo assim, ficou conhecido como o Caçador de Esmeraldas. Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, descobriu ouro em Goiás por volta de 1726. O nome e apelido Anhanguera, que significa Diabo Velho, no idioma indígena, ele herdou de seu pai, que, segundo a lenda, descobriu que havia ouro em terras indígenas e, para forçar os índios a dizerem a localização do precioso minério, encheu uma vasilha de álcool e ateou fogo. Disse então que faria o mesmo com os rios se os índios não dissessem a localização do metal. Os índios então mostraram onde estava o ouro, mas deram esse apelido ao bandeirante. Uma das maneiras utilizadas pelos bandeirantes para partir de São Paulo em direção ao Mato Grosso eram as monções, expedições fluviais que os bandeirantes realizavam seguindo o curso dos rios. Foram muito comuns no século XVIII e na primeira metade do século XIX. A Guerra dos Emboabas foi um conflito armado que ocorreu de 1707 a 1709, colocando os bandeirantes paulistas contra os estrangeiros, que vieram para a região mineradora depois da descoberta de metais preciosos. Entre os estrangeiros estavam portugueses e colonos de outras regiões do Brasil. Os paulistas chamavam de emboabas, nome indígena que se refere a uma ave que possui as patas cobertas de penas. Como os estrangeiros sempre usavam botas e calças, os bandeirantes comparavam essas aves com esse apelido. Entre as causas do conflito podemos citar: primeiro, os paulistas consideravam-se os verdadeiros donos da região mineradora, pois foram eles que descobriram depois de décadas de muita procura. Segundo, o alto preço dos mantimentos no local. Um alqueire de farinha em São Paulo custava R$ 640, mas em Minas era R$ 43.000. Uma libra de açúcar em São Paulo era R$ 120, mas em Minas era R$ 1.200. Uma galinha custava R$ 160 em São Paulo e R$ 4.000 em Minas. Terceiro, os criadores de gado estavam insatisfeitos com o sistema de contrato, que estabelecia o monopólio do comércio da carne a determinados comerciantes, encarecendo o preço dos produtos. Paulistas e Emboabas disputavam o comércio desse produto, do aguardente e do fumo. O conflito. Em 1608, o líder dos bandeirantes, Manuel Borba Gato, exigiu que o líder dos Emboabas, o português Manuel Nunes Viana, deixasse a região mineradora. Houve então pequenas disputas entre as partes que logo deram início a um conflito sanguinário na região. Manuel Nunes Viana foi proclamado comandante da região das Minas depois de vitórias iniciais sobre os paulistas. Outro líder Emboaba, Bento Amaral Coutinho, comandou a luta armada contra os bandeirantes. Depois da derrota dos paulistas na Batalha da Cachoeira do Campo, eles se renderam e foram anistiados, mas se reuniram no local que foi chamado de Capão da Traição. Esse nome se deve porque, devido ao novo conflito nesse local e nova derrota dos paulistas, eles se entregaram sob o juramento de que não seriam mortos e ainda receberiam salvo-conduto para fora da região do conflito. Mas tão logo se entregaram, o líder dos Emboabas, Bento da Amaral Coutinho, ordenou o massacre de todos os paulistas que se renderam no episódio, cerca de 300.
Após a nova derrota dos paulistas no Rio das Mortes, em 1609, eles decidiram migrar para o oeste em busca de ouro nas regiões de Goiás e Mato Grosso. Para pacificar a região, o governo de Portugal indicou o capitão-general do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Chegando na região de Minas Gerais, ele expulsou em Emboaba Manuel Nunes Viana do local, obrigando-o a retornar para a região do Rio São Francisco, onde ele possuía negócios. Foram criadas as capitanias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e regulamentada a distribuição das lavras entre paulistas e emboabas e também a cobrança do quinto.